Então, aqui, ó, quinto ano, a professora colocou a nossa página da apostila para realizarmos aqui a correção. Vocês tinham um texto, clique no texto, é a página 41, tá? Então, vocês tinham lá, ó, resenha crítica. Então, o que é uma resenha crítica? Lá na página 41, vocês têm lá uma partezinha que diz o que é uma resenha crítica, né? Ó, que é um texto com a finalidade de apresentar uma determinada obra, né? Um livro, um filme, uma exposição artística, né? Uma peça de teatro, tá? Então vocês podem apresentar, né, essa informação sobre essa obra literária e dar a opinião de vocês, ok? Certo? Então, olha só, a professora vai pedir para vocês para acompanhar ali a leitura. Então, eu vou pedir para alunos lerem, tá? Pode ler para a professora Wenz o primeiro parágrafo. Gianni Rodrigues é um dos mais férteis escritores da leitura para crianças que a Itajaí já produziu. Ele recebeu o Nobel de o prêmio Hans Christian Andersen em 1970. E sua obra criada em um programa de rádio entre 1969 e 1970. É realmente eterna, porque sua imaginação cala fundo nas crianças de todos os tempos. Gabriela, pode continuar o próximo parágrafo. Essa coletânea de 20 histórias curtas, imaginativas e cheias de humor, são um excelente exemplo de como ele criava e funcionam como um jogo de cartas. Cada história parece se embaralhar do meio para o fim, propondo para o leitor 3 finais inusitados, diferentes e divertidos. Alguns finais são mais lógicos, outros mais surpreendentes. João Lucas, pode continuar o próximo. Deste modo, o leitor se vê às voltas com uma chuva de chapéus, um cachorro que pia e deseja aprender a latir, um tambor mágico que afasta ladrões, fantasmas, descreditados, casas feitas de moedas de 5 continentes, uma cidade que fica sem automóveis que são inundados por um flautista e tantas outras histórias. Rita, pode continuar o último parágrafo. Esta é uma ótima leitura que serve como mote para a criação de redações em prosa ou menos poesia em sala de aula. Uma publicação para ser lida em voz alta ou mesmo para ser dramatizada nas aulas de português das segundas e terceiras séries do ensino fundamental. A propósito, entre os livros de Rodari, há um dedicado aos professores chamado A Gramática da Fantasia, publicado pela Sumos Editora, em que propõe exercícios de criação literária. Muito bem. Aqui, ó, vocês têm uma palavrinha, ó, como mote, tá? Para a criação. Professora, o que é a mote, tá? Essa mote são versos, tá? Ou conjuntos, né? De versos que ele é utilizado como um desafio, né? Para a poesia, tá bom? Então, ela faz parte de uma composição, né? De uma poesia, ok? Então, aqui vocês têm a primeira perguntinha lá embaixo, ó. A resenha trata
De que livro? E quem é o autor desta obra? Qual é o livro que está sendo falado ali? Histórias para brincar. Histórias para brincar. E quem é o autor? Gianni Rodari. Muito bem. Então, ó, Histórias para Brincar, escrito por Gianni Rodari. Muito bem. Quem acertou, deu certinho aí do ladinho, tá? Pode ser com a caneta ou com o lápis. Depois vocês têm lá na outra página, vocês vão virar a página, e vocês têm a número 2. O objetivo da resenha é, qual que vocês assinalaram? Informar ao leitor o conteúdo de uma obra. Informar ao leitor o conteúdo de uma obra e opinar sobre ela. E opinar sobre ela. Por isso que é uma crítica, né? Por isso que é uma resenha crítica. É a segunda, né? Porque essa parte aqui, ó, tem uma crítica. Ah, professora, mas essa crítica, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Nesse caso, ela está falando, ó, esta é uma ótima leitura, né? Então, é uma crítica ali do autor, né? Ele está fazendo uma crítica positiva sobre essa obra de arte. Então, é a segunda. Na número 3, vocês tinham que relacionar. Relacione as informações ao parágrafo em que aparece. Então, vocês têm aí, ó, parágrafo 1, 2, 3, 4. E ao lado, vocês tinham que colocar as informações ali. Então, o primeiro parágrafo, ele está fazendo relação sobre qual referência ali do ladinho? Qual é o primeiro parágrafo? Identifica o autor da obra e comenta a importância dele para a literatura. Muito bem, a terceira frase ali, muito bem. E a outra? O segundo parágrafo qual é? Exemplifica fatos surpreendentes nas histórias do livro de Rodari. Não é essa. Não é essa, Francisco? Emite opinião sobre a obra de Rodari e dá dicas de como trabalhar com ela em sala de aula? Não. É a última, lá embaixo, ó. Ele descreve. Então, é a última lá embaixo. Eu tava com dúvida dessa e da outra que eu falei. Ah, tá. Então, já arruma aí. É a última. E a terceira, qual é o terceiro parágrafo? A segunda exemplifica fatos surpreendentes nas histórias do livro de Rodari. Isso. E o quarto parágrafo, então, qual é? Emite opinião sobre a obra de Rodari. Isso. Então, ficou como 4, 3, 3, 1, 2. 2. Muito bem. Façam aí a correção. Depois, vocês têm a número 4. A número 4, ela diz o quê? Olha lá. Deixa só a prof colocar certinho ali. Aí aqui, ó, vocês peguem o marca-texto e destaquem falando sobre o que é a resenha crítica, tá? Então, a número 4, vocês tinham que assinalar, ó. Assinale as alternativas que contêm a opinião da autora da resenha sobre esse livro. Vocês têm 4 frases. Qual é a parte que ela faz aí? A segunda e a terceira. Isso, muito bem. A segunda e a terceira, muito bem. Terceira. Então, vocês devem ter assinalado ali, ó, deveriam, né? A segunda e a terceira, né? A opinião é sobre o autor, né? E não sobre a obra. Muito bem. Aí, a 5, essa resenha crítica motivou a ler o livro? E por quê? Motivou vocês a ler esse livro? Sim ou não? E por quê? Posso falar, prof? Pode falar, Gabriela. Sim, com a resenha foram atribuídas mais informações e assim estabeleceu mais interesse, pelo que fala na resenha, fica mais interessante, dá mais curiosidade de ler o livro. Muito bem. Mais alguém gostaria de ler a sua resposta?
Não? Prof, Oi, Rita, pode falar. posso falar a minha? Eu Pode. botei. Não, pois não é o gênero de livro que gosto de ler, mas para pessoas que gostam de livro de fantasias, pode ser um livro interessante. Ah, muito bem. O que mais? Mais alguém gostaria de ler aí a sua resposta? Não? Então, ali, ó, vai ficar provavelmente, né, ó, uma resposta pessoal, né? Então, provavelmente ali, né, vocês podem colocar que gostariam, né? Porque são obras, né, idênticas e que, dependendo da obra literária que vocês gostam de ler, né? Aí, a outra página, vocês não tinham como fazer essa Posso tarefa, ler? porque não era. A professora vai explicar. Posso Então, ler olha só. a 5? Pode ler a tua resposta das 5? Pode ler, Francisco. Não, porque eu não gosto de livro de fantasia. Mas, para quem gosta, daí tu completa. Para quem tem um gosto, quem tem interesse, né? Aí, são histórias aí que indicam, né? Prof, eu posso ler a minha? Pode. Ativar o áudio, Vitória, só um pouquinho. Isso, ativa o seu áudio aí. Sim. Porque eu adorei. Sim, porque eu adoro livros de fantasia. E me interessou muito a resenha, porque dá mais informações para poder ler esse livro. Dá mais curiosidade. Muito bem. Então, olha só, galerinha, a professora vai tirar aqui esta página. Deixa só eu... Então, ó, na página 43, vocês vão fazer uma atividade aí que fala sobre adjetivos. Tudo que eu estou qualificando, que eu estou caracterizando o substantivo, tá bom? Esse QR Code aqui, vocês vão fazer ele e vão mandar para a professora, tá? A pontuação aí, porque é um joguinho. Então, nós vamos fazer vamos ver quem atingiu a maior pontuação aí. Então, vocês vão jogar, tá? E vocês vão enviar para a professora, vão bater um print da última página do joguinho. Isso depois que a nossa aula acabar, ok? Então, vocês vão jogar. Tem nível 1, 2 e tem o nível 3. Então, quando terminar aqui, vocês vão acessar esse QR Code e vão jogar. Oi, Bruno. Mas para que dia? Para a próxima aula, que é quinta-feira. Ah, tá. E, bom? prof, faltam 3 minutos. A professora já vai mandar outro link. Tá? Só vou explicar aqui a atividade. Então, combinado, vocês vão jogar e vão enviar fotos só do print da pontuação que vai aparecer no final após vocês finalizarem aí o jogo. Tá bom? Prof, Oi, pode falar. mas como que tira print? Lá no teu celular. computador, daí tu tens que ver as duas telinhas do lado ali. As duas teclinhas Eu tô do indo lado. eu vou fazer Ou pelo pode celular. ser no celular ou no computador No também. celular é no botão de desligar e no botão de abaixar o volume. Isso mesmo. O celular também pode ir com 3 Ou dedos. Pode, isso mesmo. Então, olha só. pode ser. Galerinha aqui, ó. Galerinha, depois pode vocês ser de tentem. desligar de menos. Galerinha, deixa a prof explicar aqui. Depois vocês... a prof explica sobre ali o bater o print, tá? Então, olha só. Olha só. Então, vocês vão ter aqui uma atividade depois, tá? Vocês vão entrar no QR Code. Então, vocês vão ler aqui, ó. Releia esta frase. Vocês têm a frase aqui, ó. Alguns fiscais são mais lógicos, outros mais surpreendentes. De que finais se está falando na frase ali, tá? Quais são esses finais? Ó, o que se está falando aqui nessa frase? Aí vocês vão escrever aqui. Depois vocês vão ver que são atribuídas duas qualidades. Vocês vão escrever uma em cada, aqui, ó, uma em cada retângulozinho, ok? Prof, como assim finais? Alguns finais são mais lógicos. Que finais? Sobre o que a gente está falando aqui? Finais do quê? Olha lá o filme, olha lá a resenha. Alguns finais de quê?
Tem que ler a história, que é continuação. Entendi. Entendeu? prof, entendi. Então, tem que voltar ali na história, tá? Sobre a continuação. Então, vocês vão ver ali quais são as duas qualidades. Essas palavras que você colocou aqui, ó, elas são substantivos, adjetivos ou conjunções. As qualidades podem ser positivas ou negativas. Lembram que a professora falou lá das críticas, né? Positivas e negativas, aqui também. Então, aqui vocês vão reler esse trecho e vão observar algumas palavrinhas destacadas. Vão ver qual é a função desses adjetivos e reescrever o trecho sem o adjetivo. Que é aqui, ó. Vocês vão reescrever esse trecho aqui sem os adjetivos, ok?